Então, como eu falei, a gente está gravando essa oficina para depois disponibilizá-la no YouTube, né, para que todo mundo possa assistir. Bem-vindo a todos à nossa última oficina da Prateleira de Serviços, oficina de pensamento visual e facilitação gráfica. E é um prazer todos que estão aqui agora. A gente fez essa oficina com muito carinho para vocês, tá? Essa é a 12ª oficina e última da Prateleira de Serviço. Tem um pessoal aí que já fez, com certeza, algumas dessas outras. Aqui a nossa penúltima foi Apaixone-se pelos Problemas. E o ano que vem tem mais, tá? Para quem não conhece, ou para quem conhece também, o Laboragov é um laboratório de gestão inovadora de pessoas. Ele está vinculado à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, SGP, da SEDGG do Ministério da Economia, porque o nosso propósito está intimamente ligado com o propósito da Secretaria, que é melhorar a experiência dos servidores e gerar valor público, né? A gente conta com um time de 10 pessoas hoje, dentre eles 4 time fixo e 6 time volante, mas já está para chegar mais 2 aí, tá? Então a gente vai me apresentar e depois o time vai se apresentar, mas só adiantando que essa oficina hoje conta, além do time, com um colaborador incrível, que é o Arthur, do laboratório do Genova da ENAP, e também conta com 2 freelas, o Alessandro e a Márcia. Então vocês vão ver, e vocês vão entender cada modalidade depois sobre isso, né? Então eu vou me apresentar. Meu nome é Raquel, sou administradora pública de formação, sou especialista em planejamento e gestão de pessoas e servidora pública federal há 13 anos e trabalho em gestão de pessoas esse tempo todo. E estou no Labora desde a fundação, dezembro de 2019. E vou passar a bola para a Yuka. Obrigada, Raquel. Bom dia, galera. Muito prazer, eu sou a Yuka, sou servidora de time volante do laboratório. Fico 16 horas por semana em exercício aqui, desde o início também, junto com a Raquel. Sou, inclusive, bichete, ou seja, que estudou depois, né, da Raquel, na mesma faculdade, no mesmo curso, lá em Araraquara. E também, né, formei então administração pública e estou fazendo mestrado na área. Muito feliz de estar aqui com vocês, espero que aproveitem bastante a oficina, vou ficar de olho aqui no chat e tentando projetar as telas para vocês, tá bom? Obrigada, vou passar para o Marcelo. Marcelo, por favor. Obrigado, Ilka. Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Sou Marcelo, eu faço parte do time volante também da Labora. Já estou aqui, já tem uns 2 meses. Eu estou aqui na equipe, estou aprendendo, estou conhecendo como é que funciona a dinâmica. Eu sou servidor da Anvisa e colaboro aqui com a Labora 16 horas por semana também. E essa é a minha primeira oficina, estou bastante empolgado, bastante animado para estar com todos vocês aqui hoje. Eu vou passar a bola, então, para Marília. Oi, pessoal, bom dia. Então, eu sou Marília, sou servidora do time volante, também do Labora. Já completou mais de 1 ano que eu estou participando do Labora. Quem participou das últimas oficinas, eu também tive aí na gestão, as 2 últimas, a de novembro e de outubro. Eu sou servidora da UNB, lá eu sou psicóloga e trabalho com gestão de pessoas. E é uma área assim que me encanta, né? Tá aqui misturando um pouquinho de inovação com gestão de pessoas. Tenho certeza que vocês vão adorar a oficina, ela tá incrível. Temos colaboradores maravilhosos aqui hoje. E eu acho que vai fechar realmente o ano com chave de ouro. Então, vou passar a bola agora para o Arthur. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Arthur. Assim como cada um de vocês, sou pensador visual desde que eu nasci. E trabalho no Genova, da ENAP, sou servidor da ENAP. E vou mostrar mais para frente um pouquinho do meu trabalho, mas só para aproveitar esse pequeno momento aqui para agradecer o convite do pessoal do Labora, porque eu tenho uma relação muito pessoal com eles na minha jornada com relação à facilitação gráfica e pensamento visual, como eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês. Então, muito obrigado, espero que vocês gostem da oficina e vou passar para a Márcia, minha parceira hoje.
Bom dia, pessoal. Antes de tudo, quero agradecer a vocês que se inscreveram, né, nessa época do ano. Assim, a turma está cheia, a sala cheia. Parabéns e obrigado por estarem aqui. Meu nome é Márcia e eu sou do Paraná, da Justiça Federal, analista judiciária e gestora do Laboratório de Inovação. E o Labora teve um papel muito bacana na minha trajetória na inovação, porque a Luana inspirou, fez mentorias, na maior boa vontade. Então, quando eu vi o projeto do Freela, eu fiz questão de me inscrever e recomendo que vocês também se inscrevam, porque você preenche a ficha, você fala das suas habilidades, o que você gostaria de compartilhar, né? Não tem, para ser facilitador, você não precisa ser um super professor, você vem compartilhar, né, o que você sabe e aprender junto. Então, com tanta gente bacana, agradeço a Yuka, a Raquel, a Marília, Alessandro, Marcelo, Arthur, né, que a gente está junto aí, a Yuka e a Raquel que me colocaram nessa, e eu adorei. E espero que a gente tenha uma manhã bem bacana. Raquel? Acho que o próximo sou eu, né? Passa a bola para o Alessandro. Desculpa. Tá. Bom dia, todo mundo, né? Aí, o meu nome é Alessandro, eu sou analista administrativo no LNCC, em Petrópolis, e faço parte do time de Freela do Labora, né? Explicando aí um pouquinho o que é o Freela, para quem já não sabe, porque circulou no meu e-mail, eu vi a mensagem, me interessei e fui investigar e acabei me inscrevendo. Então, é uma forma de trabalho inovadora, né, em governo, que tem o intuito de estimular ideias, criar redes entre as pessoas, os servidores, desburocratizar a movimentação de pessoal também na administração pública e por aí vai, né? O servidor que se interessar para se cadastrar ele no banco de talentos do Labora, ele preenche um formulário simples. Esse formulário ele insere nele ali as habilidades que tem, as áreas de interesse, e depois disso ele poderá ser convidado para atuar em algum projeto ou atividade, né? Que é o meu caso agora também. Então é algo assim muito interessante, né? Porque vendo aí que tem a questão de estimular o desenvolvimento de redes, desburocratizar a movimentação de pessoal também, porque pode ser uma das opções, né? Estimular ideias também. Então, vale muito a pena. Eu me interessei, quando vi o convite, coloquei as minhas áreas de interesse ali e não demorou muito, fizeram contato. Eu agradeço o pessoal aí do Labora, eu sou Freela, hoje faço parte do time de Freela e estou disponível aí para outros convites também. Então, hoje eu estou aqui divulgando isso aí para vocês, motivando aí que vale a pena, é interessante, tá? Passo a bola aí para alguém da equipe. Sou eu. Então, hoje a gente tem mais de 200 pessoas de 80 órgãos diferentes já cadastrado como freela. Então, se vocês tiverem interesse, é só clicar aqui nesse link, ou a Yuka vai colocar também no chat aí para vocês, tá? A gente aguarda. E já tinha começado a fazer os acordos, mas eu acho que a gente nunca é sempre bom relembrar, né? Então, o primeiro deles é confie no processo. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Pode chegar lá, aí só vai ser pessoas. Se quiser, pode ir lá agora. Isso, obrigada. E vai parecer caótico, tá? Vai dar errado e tudo bem, faz parte. A outra questão é que o tempo no remoto é diferente. A gente já notou que o tempo no remoto é menor. Então, a gente otimiza, fica aberto para perguntas. Quem quiser fazer perguntas pode participar, só levantar a mão ou colocar no chat, alguém informa, mas a participação vai ser sempre mais dinâmica, né, mais objetiva. Problemas técnicos acontecem, no início da apresentação mesmo, ou vocês podem cair, é só voltar para a reunião e a gente reestabelece essa conexão, tá? Participe. Não é palestra, é uma oficina, então vocês são protagonistas. Participem, perguntem, vão ter atividades de interação e atividades em grupo também. Tá? Escute com profundidade, então, assim, dispa-se de preconceitos e julgamentos, inclusive não julgamento em relação ao outro, às vezes até em relação a nós mesmos, ainda mais que essa é uma temática que vai exigir um pouco da nossa permissão de voltarmos a ser livres e criativos, né? Lembrar da nossa criança interior, né? E, por fim,
como o Alessandro falou, a gente está aqui hoje para conectar ideias, pessoas e corações. Então, além da atividade, isso aqui também serve de uma rede de contato, de apoio, de inovação e gestão de pessoas, né? Então, muito bacana. A gente já vai começar com uma dinâmica aí com vocês. Passar a bola para o Marcelo. Então, pessoal, bom dia de novo. Hoje nós temos aqui mais de 40 pessoas, né, mais de 40 participantes. Então, assim, realmente, como a gente falou que não é uma palestra, todos nós vamos participar, todos nós vamos poder falar um pouco da gente. E para introduzir já um pouco o nosso assunto, né, do pensamento visual, como não dá para ouvir todo mundo dizer de onde que é, o que que faz, o que que gosta, o que é a sua expectativa, aquelas referências que a gente faz normalmente, a gente vai propor para vocês agora, nesse momento, vocês possam acessar o chat e representa ali com emotion o que vocês estão sentindo hoje, o que vocês estão sentindo essa semana, como vocês estão chegando no final do ano, um emotion que possa dizer um pouco de vocês, para a gente poder já entender como é que é esse grupo aqui hoje e também já dar uma introduzida no nosso emotion que é de pensamento visual. Todo mundo sabe onde fica o chat, né? Então você vai lá, escolhe e bota ali no chat um emotion que te represente hoje, e a gente já, assim, de uma certa forma, a gente fala um pouco da gente para essa oficina de hoje, certo? Eu vou botar o meu aqui. E a gente vai ver aqui que vocês estão colocando. E ó, o pessoal tá. A gente tá com som, né? A gente tá feliz. A maioria tá feliz, tá empolgado. A gente tá pensativo aqui. Olha só. O chat fica do lado da letrinha, aqui do lado do GIF. Mas a grande maioria tá entusiasmado, com a carinha de entusiasmado também. Tem um monte de pisca-pisca no rosto, né? Já pensando já no Natal, já também, final de ano. Bacana. Muito bom. O clima aqui é de pessoal tá animado, tá feliz, tá festeiro, tá empolgado. É muito bom. É bom saber que a gente está todo num clima parecido, num clima animado, para começar para falar um pouco de pensamento visual, né? Legal, bom a participação de vocês, bom ver como é que vocês estão se expressando. E é sobre isso que a gente vai falar, né? De como se expressar através de uma visualização gráfica, né? Eu vou passar então a bola para o Arthur. Ele vai começar. Isso. E ele vai começar aqui, de fato, o nosso tema de hoje. Então, obrigado pela participação de todos. Obrigado. Bom dia, pessoal. Como eu disse, meu nome é Arthur, eu trabalho no Genova, trabalho com ilustração e facilitação gráfica, pensamento visual. E, como eu disse no começo também, eu sou um pensador visual desde que eu nasci, assim como cada um de vocês. Então, um pouco do meu objetivo hoje é não só tocar a superfície do assunto, mas também provar para vocês que todos nós somos pensadores visuais e a importância dessa ferramenta para que a gente possa passar uma mensagem no serviço público, né? Então, eu gostaria de começar com essa frase da Ursula Le Guin, que é uma autora de ficção científica, que diz que o adulto criativo é a criança que sobreviveu. Eu acho que é uma frase que me toca muito, porque eu tinha esquecido desse meu potencial. E com o tempo e descobrindo o pensamento visual, eu pude voltar a ter contato com ele. Então, eu sei que cada um de vocês tem essa criança aí dentro que sobreviveu e que se ela está dormindo por algum motivo e minha voz puder chegar a ela, para que ela abra, nem que seja um pouquinho os olhos, eu já vou ficar muito feliz. Então, fica aí a reflexão, né, de quando foi que a gente deixou de desenhar para se expressar, né? Quando foi que a gente deixou de usar figuras no nosso dia a dia para passar uma mensagem, né? Você lembra a última vez que você desenhou para expressar algo ou contar uma história? Manda aí no chat. Qual foi a última vez que você desenhou? Se foi há muito tempo lá atrás ou se faz pouco tempo. Então, vamos lá. Eu vou
vou começar. Esse aí, na tela, sou eu. Eu vou dizer mais ou menos o que acontece comigo quando eu estou lendo um relatório, um documento que chega na minha mesa ou no meu e-mail. Bom, começa mais ou menos assim. Eu começo a ler a informação que está chegando, né? Vou lendo os parágrafos, as introduções. Arthur, eu não estou vendo sua tela. Eu não sei se os colegas estão vendo. Agora Gente, eu consegui. Eu estou vendo sim. apareceu? Tá tudo ok? Todo mundo está vendo? Posso seguir? Pode, obrigada. Beleza. Então tá. Então essa informação vai entrando na minha cabeça de forma linear, né? Eu vou lendo o que está sendo dito, as exceções, os casos, as introduções, o desenvolvimento, né? E a partir de uma hora começa a aparecer um ruído na minha cabeça. E eu não consigo mais prestar muita atenção no que eu estou lendo. E começa a ficar tudo meio embaralhado, esse ruído vai aumentando, e de repente eu estou pensando no Faustão, ou em algum outro assunto aleatório na minha cabeça. E daí eu tento me esforçar, tento voltar para o que eu estava lendo, mas daí o meu telefone, por exemplo, toca. E eu lembro que eu esqueci de ver o e-mail. E daí eu volto a me concentrar. Vamos lá, vou deixar o telefone de lado, vou parar de pensar no Faustão, vou voltar a ler, vou me esforçando e o barulho começa de novo. O barulho começa de novo e a minha gata Mia, eu acho que ela está com fome. Eu volto a pensar, será que a Capitu traiu o Bentinho? Como é que era mesmo o nome daquela novela quando eu era criança, que tinha um cara que andava esquisito, cadeirudo, eu acho. Será que eu tirei o frango para descongelar? O que está acontecendo? E daí é assim, mais ou menos, que minha cabeça funciona, a Indomada. Mandaram, beleza. Eu tinha esquecido, era uma dúvida real, obrigado por mandar. E daí eu comecei a entender com o tempo, tendo contato com conteúdo de facilitação, de pensamento visual, eu comecei a perceber que talvez eu fosse uma pessoa mais visual. E eu comecei a entender mais ou menos como é que o meu cérebro funciona. E ele funciona mais ou menos assim. Esse é ele lendo o conteúdo que mandaram para mim, o relatório, ou né, o documento no SEI, seja lá o que for que esteja lendo. E daí eu não controlo muito o que passa por ele. Então, a certo momento, ele se entedia. E depois de se entediar, ele joga fora o que ele está lendo. Ele não quer mais prestar atenção naquilo. Aquilo não é estimulante para ele, é um monte de linha, uma sequência de letras de um fundo branco. E daí ele vai pensar em alguma coisa que eu não sei o que é e pode ser que seja o Faustão. Então, com o tempo, eu fui entendendo que a utilização de desenhos para expressar ideias e para passar um conteúdo, fazer uma comunicação, ela é muito mais interessante do que o conteúdo em si, né? Só em letras, só seguidamente e linearmente. Porque nós somos pessoas visuais, né? Nós absorvemos informações através de desenhos o tempo inteiro, né? Olhem aí à sua volta a quantidade de informações visuais que a gente tem em celulares, em aplicativos, WhatsApp, vídeos, infográficos, e como elas têm sido usadas para expressar, né? E como elas são muito mais efetivas e eficientes na comunicação do que simplesmente um conjunto de linhas com texto e monótono, né? Então, depois que eu entendi isso, o meu cérebro consegue se focar mais na informação que eu preciso focar, né? Quando essa informação é passada de um jeito mais atrativo e com impacto, eu consigo prestar atenção no que eu preciso focar, e daí eu paro de prestar atenção no Faustão e passo a focar no que realmente importa. Eu espero que o Faustão não fique chateado comigo. Então, indo para a definição de pensamento visual, né? O que é, afinal, o pensamento visual, né? O pensamento visual
é simplesmente definido como a utilização de recursos gráficos para comunicar ideias e facilitar o entendimento. Quando você usa desenhos para expressar o que você sente, para comunicar uma mensagem, para deixar claro o que você quer dizer, coisas incríveis acontecem e vocês vão ver que não precisa ser um artista para fazer isso, a gente vai tocar mais nesse assunto mais à frente. E é uma ferramenta maravilhosa de construção de ideias e expressão. Com pensamento visual, você pode transformar o que é importante em memorável. Quando a gente desenha nossas ideias, nós as gravamos melhor em nossa memória e na memória de quem as recebe, porque elas entram na nossa cabeça de uma forma muito mais orgânica. O pensamento visual, ele também é capaz de transformar o complexo em compreensível, né? Quantas vezes a gente já ouviu a frase, entender ou quer que eu desenhe? Porque o desenho é a melhor forma de você expressar, de você colocar uma ideia de forma clara, né? De você passar um conceito de forma clara. O pensamento visual, ele também é uma forma de colocar todo mundo na mesma página. E se a gente é servidor público, né? Pensando como servidores, né? Se nossos atos visam a finalidade pública, eles devem ser compreendidos pela sociedade, eles devem atender ao princípio da publicidade, da eficiência, né? E se tanto se fala em linguagem simples, por exemplo, na administração pública, por que não recorrer também ao pensamento visual para alcançar a sociedade, né? Para alcançar o cidadão, o contribuinte, a sociedade de uma forma geral, né? A informação visual é capaz de atingir pessoas de contextos diferentes de uma forma mais eficiente. Então, muitas vezes, quando você tem um comunicado, algum ato administrativo que você quer passar, será mesmo que aquilo está sendo comunicado da melhor forma? Será que a pessoa, no final, vai conseguir entender o que eu estou querendo passar? Será que eu estou sendo mesmo democrático e atingindo todas as pessoas com o que eu quero passar, com a informação que eu quero passar? O pensamento visual, ele também é uma forma de transformar o invisível em visível e o intangível em tangível, né? Colocar no papel vem antes e tirar do papel vem depois. Então, quando você coloca as suas ideias no papel, você expressa, você faz um infográfico, você faz um mapa mental, você vê que essas ideias fluem de uma maneira muito mais fácil, as pessoas compreendem de uma forma muito melhor. O pensamento visual, ele tem um poder incrível de síntese, ele é um exercício maravilhoso de síntese, porque você é obrigado a hierarquizar e selecionar as informações mais importantes para se expressar com os desenhos. Ele também permite a visão sistêmica, porque você organiza e representa as suas ideias no grande quadro. Você é obrigado a não pensar de uma forma linear e de organizar suas ideias no grande quadro para que as pessoas entendam. É aquele 2 passos que o artista dá quando ele está pintando um quadro. Eu não sei se vocês já viram isso, quando um artista está pintando um quadro, está fazendo alguma coisa, e ele dá 2, 3 passos para trás para ver como é que está ficando. Isso é a visão sistêmica que o pensamento visual e a representação através de desenhos, ela permite. Você consegue enxergar a situação como um todo. O pensamento visual, ele também obriga que você tenha empatia, porque ele obriga que você se coloque no lugar de quem vai ver o seu desenho, de quem vai ver a sua informação. Será que o desenho, será que essa palavra, será que o que eu estou representando, a organização das informações faz sentido? Será que ela está compreensível? E, além de tudo isso, o pensamento visual, ele é uma grande ferramenta de impacto, porque as imagens se destacam, elas seduzem e elas engajam as pessoas. Então, para quem é um pouquinho mais cético, a gente vai falar um pouquinho, rapidinho, de números, né? A gente sabe, por um estudo conduzido pela Universidade de Minnesota, que 90% das informações processadas por nosso cérebro são visuais. Então, todos nós somos pensadores visuais. Alguns têm mais facilidade de receber informações visuais espaciais e outros de lineares sequenciais, mas todos nós podemos nos beneficiar pela informação visual.
O cérebro humano, ele processa 60.000 vezes mais rápido imagens do que textos. É por isso que quando você precisa passar um contexto de forma rápida e eficiente, você usa figuras. A gente pode ver isso em placas de trânsito e em outras situações que precisam alertar. Geralmente são dadas com figuras. 50% do nosso tecido neural está conectado direto ou indiretamente à visão. E nós temos mais neurônios dedicados à visão que a todos os outros sentidos combinados. E, além disso, 65% das pessoas são pensadores visuais espaciais. Isso não quer dizer que as outras pessoas não possam, que estejam fora desses 65%, não possam se beneficiar do conhecimento da informação visual. Vocês vão ver mais à frente que é tudo uma grande... que o pensamento visual pode ser aproveitado por mais que você não seja um grande pensador visual. Então, vamos falar um pouquinho, rapidinho, dos primeiros visual thinkers, né? Dos primeiros pensadores visuais. A habilidade de representar graficamente, ela foi fundamental para a sobrevivência, para a criação de identidade, compartilhamento de crenças e posterior desenvolvimento de sociedades da escrita pelo Homo sapiens, né? A gente vem utilizando desenhos e figuras e a arte para se comunicar e para expressar nossas ideias há muito tempo. Então, o pensamento visual, o visual thinking, por mais que ele esteja sendo, né, catalogado agora e seja um assunto em voga, ele vem acontecendo desde o nosso desenvolvimento como espécie. Os desenhos que a gente fazia nas cavernas para se expressar, para falar sobre o nosso contexto, né? Dizer que animais nós caçávamos, como era o nosso cotidiano, eles foram aos poucos virando ideogramas, e os ideogramas foram representando fonemas, e esses fonemas foram representando letras, e assim surgiu a escrita, a linguagem escrita. Então, você vê que é tudo uma consequência de coisas, né? O desenho, a expressão por desenhos também é escrita, né? Então não existe essa separação tão linear, né? Do desenho e da escrita. A escrita também é um desenho, a escrita também pode ser um desenho, também pode ser utilizada no pensamento visual. Tá, mas eu não sei desenhar. O que adianta você me falar esse monte de coisa aí, de pesquisa, de hieróglifo, do Faustão, do frango descongelando, se eu não sei desenhar, né? Então, essa foto aí é uma foto de um desenho do artista gráfico Escher. Então, quando você pensa em pensamento visual, em facilitação gráfica, registro visual, você acha que você tem que desenhar igual esse cara. E você não tem que desenhar igual esse cara, eu vou provar para vocês. A boa notícia é que você já sabe desenhar. Cada um de nós aqui com certeza já sabe desenhar. E a má notícia é que muito provavelmente você nunca vai estar 100% satisfeito com seus desenhos. Essa aí é uma frase do Michelangelo. Aos 87 anos ele falava, eu ainda estou aprendendo. Então, todos nós ainda estamos aprendendo e isso faz parte do processo. Gente, tem alguém com o áudio aberto. Beleza. Você não precisa desenhar que nem o Michelangelo ou que nem o Escher para expressar uma ideia. Prova disso são os desenhos das crianças. Você vê, ao olhar esse desenho dessa criança, você consegue identificar prontamente o que ela está querendo expressar. Ela está retratando a família dela, que é composta de um pai, de uma mãe, de uma irmãzinha, provavelmente, e eles têm um animal de estimação que me parece ser um cachorro. Então, eu queria saber de vocês, digam aí no chat se vocês são capazes, se vocês têm essa grande habilidade maravilhosa de conseguir fazer esses traços básicos aí. Não precisa ser mega proporcional e mega alinhado e esse círculo perfeito, mas eu queria saber se vocês conseguem desenhar um losango, um triângulo, um círculo, uma nuvenzinha, um retângulo e um zigue-zague.
Todo mundo aí respondendo que sim. Então, pronto, vocês já sabem desenhar, já pode acabar a oficina, já está tudo certo. Tchau, gente, muito obrigado. Foi isso, estou brincando, gente. Então, a gente vai passar para um exercício de pensamento visual. Esse exercício ele é proposto pelo Graham Shaw, que ele é autor do livro The Art of Business Communication, e ele é palestrante do TED Talks Viena. Ele tem um vídeo muito bom, inclusive está no link, eu aconselho que vocês vejam. Então, vamos lá, ele tem mais de 27 milhões de visualizações, os vídeos dele são muito bons, e ele tem essa missão de mostrar para as pessoas que elas sabem desenhar e a importância dos desenhos na expressão. Então, peguem aí, a gente pediu para que vocês pegassem papel e a caneta, a gente vai fazer uma versão resumida desse exercício. Então, vamos começar. Eu queria que vocês desenhassem na folha de papel um pontinho. A gente dá início. No centro da folha. Todo mundo desenhou? Vamos para o próximo. A gente vai puxar um tracinho para o lado e vai colocar o número 1. Esse vai ser o nosso primeiro desenho. Todo mundo fez? Vamos lá. Então, desenhe um losango. Na ponta desse losango, vocês vão botar um triângulo dessa forma. Vocês já sabem que desenho é esse, né? Vamos colocar uma bola com outra no meio, um círculo, né? A gente pode fazer esse símbolo de maior que dentro do peixinho e fazer umas bolinhas saindo. Então, a gente já consegue desenhar um peixe. Quantas ideias você consegue representar só com esse desenho? Mar, nadar, peixe. Beleza, então a gente já tem aí um desenho para o nosso dicionário visual aí. Vamos para o segundo desenho. Comida, beleza. Fizemos um círculo. No topo desse círculo, a gente vai desenhar 2 triângulos. Um triângulo. Ó, tem gente que já sabe que desenho que é. 2 olhinhos. E para a gente ter certeza que é um gato, os bigodes. Já dá até para contar uma história com esses 2 desenhos. Vamos lá para o nosso terceiro desenho. Vamos desenhar, então, um retângulo. E desse retângulo, a gente vai fazer 2 círculos embaixo. Depois a gente vai passar um traço horizontal. Dividir em 3. Já sabem o que é isso, né? E se a gente estiver se sentindo realmente disposto, a gente pode até desenhar os passageiros. Busão, exato. Estão perguntando aqui o que eu uso para fazer o desenho. Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre as ferramentas, mas eu tenho uma mesa digitalizadora para fazer os desenhos digitalmente, tá bom? Então, vamos lá para o nosso quarto desenho. Esse é difícil, gente. Tenho que confessar. Você vai desenhar uma nuvenzinha. Depois dessa nuvenzinha, você vai fazer 2 traços assim, meio tortinhos. E você tem árvore, natureza, verde, campo, fazenda, ecologia. Quinto desenho. Vamos desenhar um triângulo. Esse eu tenho certeza que você já desenhou alguma vez na sua vida. Tem gente que já sabe o que é.
Depois um quadrado embaixo. Uma portinha. E uma janela. E daí você já sabe dizer home office, casa, lar, cidade natal. Quantas outras coisas você pode expressar aí com esse desenho, né? Então, vamos lá. Eu quero que vocês virem agora o papel de cabeça para baixo e vocês não podem ver o desenho que vocês fizeram, não vale roubar. Beleza? Todo mundo virou o papel de cabeça para baixo. Todo mundo virou, gente? Mandem aí no chat para eu saber. Beleza. E vocês conseguem lembrar se o gato está no 4? O gato está no 3? Estão mandando sim, 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 é porque ele está? Mandem aí então no chat qual que é o número que o gato está. O sim era para dizer que virou a folha. Ah, beleza. Beleza, todo mundo sabe. No 2. Legal. Então, mais uma vez. E a árvore, gente? Qual que é o número? Mande aí no chat. Qual que é o número que está a árvore? Beleza. 4. Então aí tá a prova. 1, que vocês sabem desenhar. 2, que os desenhos são úteis para mostrar, para auxiliar no processo de memorização, né? O exercício original tem 7 desenhos diferentes, esse foi só com 5, porque a gente está com tempo corrido. E espero que vocês tenham gostado do nosso exercício rápido aqui. Vamos, então, para os componentes do pensamento visual, né? O que eu posso utilizar nos meus desenhos, nas minhas composições, para expressar ideias? Bom, eu posso usar linhas. Então, eu posso transformar uma linha numa seta e dar uma ideia de sequência. Eu posso separar elementos com linhas para dar essa ideia de separação e ordem, né, em raias diferentes. E eu posso traçar linhas para demonstrar a relação entre objetos, né? Eu vou mostrar um pouquinho mais à frente um esboço de um mapa mental, mas quem conhece mapa mental aí sabe, tenho certeza que sabe a importância de você e como é útil você representar suas ideias por desenhos, como ajuda no entendimento, né? E as linhas também servem para mostrar movimento, né? A gente tem essa linha ondulada aí que lembra o mar, esse espiral que lembra talvez uma confusão, e essas linhas retas que podem indicar movimento, por exemplo. E a gente pode usar formas também, né? Se eu pego essas formas aqui para expressar a diferença, né? Essa aqui em cima que tem um retângulo e esse 8 deitadinho. E eu falo para vocês que esse retângulo é um carro. Cada retângulo é um carro. E cada 8zinho desse deitado é uma moto. Você já consegue entender que isso aqui é um engarrafamento, por exemplo. Isso aqui pode representar engarrafamento, pode representar trânsito. Eu não preciso desenhar o carro. Eu não preciso desenhar uma moto. Basta que eu atribua significado a essas formas, né? Então, as formas, elas também servem para indicar a importância, se eu circulo, né? Se eu contorno algum elemento com uma forma, ele indica a importância, né? Ele dá destaque. E ele também pode indicar a direção, né? Você também pode fazer formas e composições para indicar a direção e direcionar o olhar de uma pessoa para algo que você queira mostrar. E você também pode usar as formas para fazer os maiores, né, os mais diversos conceitos, né? A prova disso são os emojis que a gente usa todos os dias aí nas nossas conversas do WhatsApp e vários outros exemplos. Então, vamos falar um pouquinho rapidinho de cores também, né? As cores são muito importantes na representação visual, no pensamento visual. A gente tem que lembrar também que
cores são informação, as cores são informação, então o excesso de cores ele pode ser prejudicial, mas eles também, usados da maneira correta, eles são excelentes ferramentas. Então você pode usar cores para separar grupos, por exemplo, se você tem servidores, terceirizados e ocupantes de cargo político, e você quer separar eles por área de atuação, ou área de conhecimento. Olha aí como é que você, nesse primeiro aí, superior da esquerda, como você poderia, em um órgão, indicar essas pessoas, representar essas pessoas utilizando formas e cores, né? Importância, quem é que nem eu aí, adepto do marca-texto e gosta de sublinhar todas as informações, a página fica toda amarela. E é importante lembrar também que as cores têm significado, né? Inclusive, é uma das indicações mais para frente do livro Psicologia das Cores, que ele trabalha justamente com isso aí. É bem interessante de ver. Vamos ver se vocês sabem, essa é uma campanha da Lego, que ela só traz uma palavra, né? Imagine, e ela serve para mostrar para a gente como as cores e as formas nos trazem conceitos sem precisar utilizar palavra nenhuma, né? Mandem aí no chat se vocês sabem que desenho é esse. Aí, beleza. É bem rápido, né? Bem fácil de identificar. O próximo. Vocês sabem que desenho é? Isso, beleza. Esse aqui é para o pessoal mais antigo. Eu conheço porque meu pai gostava muito. Beleza, Asterix. Isso, Asterix e Obelix, né? E esse aqui é de quem é dos anos 90 também. Vamos ver se vocês sabem. Quem são esses quatro? Isso. Então tá aí a prova de como as cores e as formas ajudam, né, a gente completar os conceitos na nossa cabeça. Vou falar bem rapidamente aqui de tamanho e proximidade, né? Esse é um esboço de um mapa mental. Como vocês conhecem, é uma forma muito legal de representar ideias. Então a gente sabe que esse tema que é central, que está centralizado no papel e que tem uma letra maior, ele dá mais destaque, a gente sabe que é o tema e do que se está falando. E daí a gente sabe que ele está sozinho e que é o único tema. E daí a gente tem os subtemas em quadrado, um pouco menores, e a gente sabe que eles têm relação ao tema, porque eles estão unidos por linhas. E a gente tem os subtópicos, né, que seriam essas bolinhas aí, olha só. Como elas são menores e elas estão indicando que elas são uma parte do todo desse tema e que elas têm relações conectadas aqui, né, por essas linhas e tudo. Então, você também pode usar o tamanho e a proximidade para expressar suas ideias. E por último, e não menos importante, as palavras, né? Como a gente já disse anteriormente, as palavras elas complementam os significados dos desenhos, né? E vice-versa. Você tem essa relação muito legal, que na verdade as palavras e as imagens elas não são inimigas, né? Se por um motivo eu me expressei como se as imagens fossem muito melhores que as palavras, eu me expressei mal, porque na verdade elas são parte de um todo, né? São aliadas, né? As palavras e a imagem elas não são inimigas. Que uma palavra nada mais é do que a composição de desenhos, como a gente viu, né? Que remetem a fonemas, que remetem a conceitos. Que, na verdade, desenhos e palavras são mães e filhas, né? Como a gente viu lá naquele quadro dos hieróglifos, né? E elas são aliadas no processo de comunicação. E os pensadores visuais espaciais que a gente falou lá atrás também, e os pensadores auditivos sequenciais, eles não vivem em mundos diferentes, e eles podem se beneficiar do pensamento visual. Porque a comunicação visual ela é empática e ela beneficia todas as pessoas. Vamos falar rapidinho sobre os materiais. Então, você está querendo começar
a se arriscar aí no pensamento visual. O que você precisa? Que materiais você precisa comprar? Eu acho que vocês já têm o que vocês precisam para começar aí na mesa de vocês, que é o papel e uma caneta. Então, você já pode começar. Não tem mais desculpa que eu não tenho a canetinha colorida. Já tem aí o suficiente. Se você quiser ir um pouco mais além, você pode comprar a canetinha preta, essa básicazinha mesmo, post-it, canetinha colorida. E agora, com o trabalho remoto, né, como é que eu vou expressar minhas ideias com o papel? Você pode, né, desenhar e tirar foto, ou você pode expressar suas ideias diretamente, né, no computador. Tem essa ferramenta aí que eu acho que vocês conhecem, que é o Canva, que ele tem templates e padrões para vários tipos de comunicações diferentes, apresentação de slide, é uma ferramenta bem versátil, você também pode utilizar ela para o pensamento visual, tá? Principalmente agora nos tempos de trabalho remoto, ela é uma mão na roda para várias coisas, tá? Se você quiser avançar um pouquinho, você pode pensar em comprar umas canetinhas mais diferentes, uns lápis de cores mais diferentes aí para dar destaque no seu trabalho. Eu só teria cuidado, porque os materiais são muito caros, muitas vezes são muito caros, e muitas vezes você não precisa investir muito e ter milhões de cores diferentes. Estou com 742 cores de canetinhas para se expressar visualmente, viu? E se você quiser ir realmente para o nível avançado e realmente desenhar suas ideias no computador e trabalhar profissionalmente com facilitação gráfica, depois de você já ter passado por todo esse processo, você pode investir realmente numa mesa digitalizadora, no iPad, baixar a licença da Adobe, do Procreate, que são ferramentas muito boas e muito legais, que você também não precisa ser o maior entendedor para utilizá-las no pensamento visual. Tá bom? Então, vou falar rapidinho sobre registro visual. O registro visual, ele é a sintetização das ideias e a organização das ideias de um evento que está acontecendo. Ele é feito de forma dinâmica, né, ao vivo, e você sintetiza e reúne as ideias daquele grupo que está discutindo algum assunto você sintetiza as ideias do que está sendo discutido no papel ou no computador, né? Para facilitar o entendimento e melhorar a compreensão e para ilustrar também o que está sendo dito, né? Esse sou eu aí numa das primeiras oportunidades que eu tive no Labora. Essa era uma oficina para definir o nome do laboratório, né? E foi muito legal essa oportunidade. A Luana está aí, o pessoal estava lá também. E eu acho que a gente ainda tem esses cartazes lá no Ministério. Então, é muito aquela coisa das ideias. As pessoas se sentem representadas, né? Cria empatia, cria engajamento você representar o que está sendo discutido. E, além do que, fica o histórico, né? Para ser guardado. É uma peça bem legal de se ter na sala. Essa aí foi uma segunda oficina que eu participei do Labora, né? Como freela. Viu, galera? Sejam freelas para desenvolver a competência de vocês, é muito legal. Foi lá no CZDelo Correia sobre a carta de serviços do Labora. Foi muito legal a experiência. Essa aqui foi a minha primeira experiência com o registro visual usando a mesa digitalizadora. Eu tinha comprado a mesa digitalizadora e a pessoal do Labora fez essa oficina de comunicação integrada com a SDGG. E foi a primeira vez que eu utilizei a minha mesinha digitalizadora e foi bem legal. E como eu disse, eu trabalho no Genova, né? Vou fazer um pouquinho do jabá da minha casa. A gente tem um evento seriado de temas de inovação, o InovaFlix, né? Dentro do Genipapo InovaFlix, e a gente discute temas de inovação. Agora, o último foi de design etnográfico, foi bem interessante. Esse aí foi o de futurismo. Então, eu registrei as principais ideias, né, o que estava sendo falado. Teve o de linguagem simples também,
o de pensamento sistêmico, o de ciência de dados e o de design de serviços. Vamos falar rapidamente sobre facilitação gráfica, então. A Brandy Agebeck, ela é uma referência no tema de pensamento visual e facilitação gráfica. Inclusive, eu coloquei o link do canal dela no YouTube. Ela dá verdadeiras aulas de pensamento visual e facilitação gráfica. E ela diz que a facilitação gráfica é servir a um grupo registrando e desenhando a sua conversa e ajudando no processo, né, na construção. Então, você escuta o que o grupo está fazendo, você vê o que o grupo está fazendo, você pensa em como representar aquelas ideias e você desenha as ideias. E tudo isso serve de catalisador da discussão, né? As pessoas veem o que elas estão contribuindo e aquilo ajuda elas a compreender o que elas estão fazendo e aquilo também serve de insumo para que elas consigam chegar no objetivo delas. E agora, com o teletrabalho, né, na pandemia, uma ferramenta muito legal que a gente vai utilizar daqui a pouquinho é o Miro, que ele é uma ferramenta de facilitação gráfica muito legal de se utilizar, que você também não precisa ser desenhista ou artista para utilizar, e ela dá ótimos resultados. Só para título de exemplo, essa foi uma oficina que a gente fez com um grupo de jovens que chama Jovem Mar, ele é um grupo de jovens do Baleia Jubarte, Projeto Tamar, foi uma parceria minha com a empresa de facilitação, a Vale, tá? E a gente colocou um board no Miro e eles faziam a junção, né, dos valores que eles tinham com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, foi uma experiência muito legal, muito interessante para mim. Aqui a gente vai deixar o link e as ferramentas para que vocês possam dar uma olhada depois, porque o nosso objetivo realmente é só tocar a superfície do assunto, mas se vocês quiserem se desenvolver mais, também vou deixar meu e-mail, vocês podem entrar em contato também com a gente, não tem problema, vou ficar super feliz de receber o e-mail de vocês. E o link, tá? Tá aqui os vídeos e os livros e o link das duas ferramentas que eu falei. Então, eu queria acabar a minha parte, né? Porque a gente ainda tem mais um pouquinho de conversa, e a parte prática, que a criatividade é a inteligência se divertindo. E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham, que a inteligência de vocês tenha se divertido um pouquinho na manhã de hoje, e gostaria mais uma vez de agradecer a oportunidade de ter essa troca com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Então, muito obrigado. O meu e-mail é esse aí, para quem quiser manter o contato. E vou passar agora para a nossa colega Márcia, que vai falar de como utilizar a facilitação gráfica de forma prática, né, em reuniões de trabalho. Beleza? Muito obrigado, gente. Obrigada, Arthur. Enquanto a Márcia projeta aqui a apresentação dela, você foi super pontual, tá? Você ainda tem uns minutinhos. Então, o pessoal mandou umas perguntas no chat. A Loane legal, eu não estava conseguindo acompanhar. A Loane perguntou se pensamento visual tem hierarquia visual. Esse pensamento visual o quê? Tem hierarquia visual. Tem sim. O pensamento visual, eu acho que eu cheguei a tocar nisso, eu não toquei nesse assunto, me desculpa. Você pode usar o pensamento visual para hierarquizar as informações, né? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas isso acontece muito comigo, da minha mente ficar cheia de coisas e eu não sei por onde eu começar e eu fico me perdendo nos pensamentos. Então, uma maneira de hierarquizar o que eu quero fazer, quais são as informações mais importantes e colocar o processo do meu pensamento em etapas, é colocar no papel. Me ajuda bastante. Então, o pensamento visual é uma ótima ferramenta para fazer isso. Bacana. O Ravi perguntou qual a diferença disso. Acho que você estava falando de facilitação gráfica. Ravi, você completa aqui, se não for isso, tá? Para um infográfico. Pensamento visual e infográfico? É isso, Ravi? Você quer complementar? Acho que sim.
Bom dia, bom dia. Eu Bom estava dia, Javier. mostrando os exemplos, os resultados finais das intervenções dele, e para mim tem cara de infográfico. O infográfico, ele é uma ferramenta de pensamento visual. Pensamento visual, ele é um termo guarda-chuva que vai abarcar vários outros temas, né? Entre eles facilitação gráfica, registro visual, vários outros temas. O infográfico, ele é uma ferramenta de pensamento visual. Então, você pode usar o infográfico ou o mapa mental para representar uma ideia, para passar essa ideia, para passar esse conceito de uma forma visual. Eu não sei se eu fui claro. Olha só, para além do processo, o resultado final ele pode ser considerado, então, infográfico. A prancha que você apresentou. O infográfico, ele costuma, no meu caso é mais registro visual, porque o infográfico, ele costuma ser uma composição visual mais voltada para a apresentação de dados, de estatísticas, de conceitos mais, né, desse tempo, dessa forma. Mas ele parece realmente um infográfico. O infográfico ele traduz processos também, como o vídeo se propaga, etc. Mas o que você falou também são processos. Enfim, tá certo. Eu sou da área do design gráfico, sou professor da Federal aqui de design gráfico. Legal, Ravi. A questão. Obrigado, viu? Obrigado. Acho que agora passar a bola para a Márcia. Tá bom, vamos lá então, Márcia. Vamos lá, me ouvem? Conseguem ver a tela? Oi? Sim, conseguimos. Então tá, eu tô com uma tela só, então eu não consigo fazer muitas interações aí. E para começar, né, esse palhacinho aí foi o meu primeiro desenho que eu tenho lembrança, quando eu tinha 2 anos, depois que eu fui no circo. E vocês conseguem ver que é um palhacinho, e ele só tem o chapéu, né? Eu desenhava a cara e o corpo no próprio chapéu, que era o que me chamou a atenção. E de lá para cá, 50 anos depois, eu continuo só desenhando assim. Então, muita responsabilidade aqui, né? Falar, designer gráficos e tal, e o Arthur sabe fazer as caricaturas das pessoas, então a gente vai mostrar, reiterar que não precisa ser nenhum artista para fazer o que a gente faz. E eu também quero fazer meu jabá aqui, que eu estou vendo que está meu colega da Justiça Federal de Minas, o Fernando, super parceiro, para a gente falar da importância, né, da comunicação com o nosso público e do pensamento visual usado para inclusão digital, né, do nosso cidadão. Então, a gente está construindo, a gente fez uma oficina em parceria, e dessa oficina os alunos mesmo começaram a construir um glossário de juridiquês. Então, ele vai ser publicado aí no começo do ano, traduzindo os termos que a gente usa na justiça para o público e de uma forma bem visual e bem interativa, vai ser bem bacana. Então, vamos lá, né, para o nosso tema. A gente está sem tempo, irmão, né? Então, a gente fala isso e a gente está cansado, principalmente agora, né? Nessa época de isolamento e home office, a gente está cansado de reunião chata, longas, improdutivas e que poderiam ter sido um e-mail. Então, geralmente as reuniões são assim porque falta uma clareza, um método, um planejamento ou tudo isso. E se eu contar para vocês que a gente pode reverter isso usando reuniões visuais, né? O Arthur já trouxe aqui vários números e eu só quero complementar que nas reuniões visuais, as pessoas, além de tudo que ele já falou, né, as pessoas ficam 90% mais engajadas e 30% mais focadas. E isso acontece por quê? Porque o foco da reunião é a entrega, né? É uma solução de um problema ou entrega de um planejamento estratégico, né, por exemplo. Então, como a reunião é colaborativa, as pessoas, a empatia entre o grupo aumenta, né? E o grupo diminui aqueles mecanismos de defesa das pessoas mais tímidas, que não participam, às vezes, das reuniões, né? Porque gera uma segurança aos participantes. Todo mundo pode colocar o seu post-it, pode se manifestar, você não precisa se expor se você não quiser, você só escreve, desenha e cola lá
no post-it, né? Então, de novo, né? Que o Arthur já falou, entendeu? Quer que eu desenhe, a gente usa muito essa palavra, essa frase na facilitação visual, né? E desde Confúcio, né, ele já falava que uma imagem vale por 1000 palavras. Então, a gente já viu que o homem das cavernas já se comunicava por imagens, né? Então, se reunia ao redor da fogueira e desenhava nas paredes, né? E sem perspectiva nenhuma. Então, eu falo, a facilitação gráfica, ela usa a perspectiva egípcia. Você não precisa saber grandes coisas sobre design, né? Então, o Arthur, por exemplo, está num level up, assim, porque já tem essa formação. Eu não, eu vim do direito, então realmente não sei, né, fazer. E o cérebro, então, a gente já viu, né, que ele processa as imagens 60 mil vezes mais rápido, então, porque é uma imagem, a gente usa imagens universais, então uma casa, uma maçã, vai sempre ser uma casa, uma maçã, em qualquer lugar. Então, por isso que o processamento é mais rápido, porque eu não tenho a barreira da língua ou de entender a letra, até, né, de repente. Então, ele melhora a retenção desse conteúdo, desperta o foco, a atenção, a memorização e a expressão de ideias, né? Ele desperta muita curiosidade quando você está desenhando, né? A nossa criança desenha para outra criança e isso é muito empático. E também é empático porque você tem que pensar com a cabeça do dono da reunião, a sua cabeça e a cabeça de quem vai ler, né? De quem vai entender depois aquele produto final. Então, eu vi que o pensamento visual resolve muitos problemas que a gente já aprendeu aqui com o Arthur hoje, né? Então, resolve o problema de comunicação, alinhamento. Então, eu tenho certeza, eu posso ter certeza do que eu quis dizer, a pessoa é o que a pessoa entendeu, né? A falta de criatividade também resolve, porque exercita a visualização em situações né, diversas. Então, você desenhando, você consegue imaginar, né, situações. Então, por isso que ela desperta a tua criatividade. Então, nessa jornada, para mim ficou claro que poderia também resolver o problema de reuniões chatas, né? Eram ótimas oportunidades de a gente aplicar o pensamento visual. Né? Então, a gente usa... a gente memoriza, né, só a parte escrita ou ouvida 25%, daí 60% só de imagens, e quando a gente junta tudo, você tem um upgrade de 70% da fixação, depois de 10 dias você lembra do conteúdo, né, contra poucas horas de fixação, se for só uma palestra falada, por exemplo, né. Então, você usa as mesmas técnicas nas reuniões, você junta a imagem-chave com um texto âncora e cria e vai formando as imagens chaves para relatar e até conduzir uma reunião. Eu cheguei à conclusão de que as reuniões tradicionais, elas não comunicam, ou como a Carol Ramalhete, que é minha professora, ela fala, são encontros de papagaios, né, que as pessoas todas falam ao mesmo tempo, ninguém se entende, são monólogos que empurram só a informação. Isso faz sentido se o teu gestor quer só realmente lançar um projeto, tudo bem, então ele vai lá e explica. Mas uma reunião normal não pode ser um monólogo, né? Ela tem que puxar as pessoas, né? Porque numa reunião em que só o dono da reunião empurra a informação, as pessoas, pode ver que as pessoas raramente saem com uma solução, né? A gente sai marcando a próxima reunião, isso é muito chato. Então, como a reunião visual, ela faz os participantes se ouvirem, visualizarem as próprias ideias, imaginar e projetar futuros, então a reunião visual, ela gera essa atenção, envolvimento, engajamento, e o principal, né, que é o mais importante para a gente, é gerar valor, ou seja, a gente pode ser essas pessoas que criam encontros que puxam, né, puxam pessoas, né, em vez de empurrar. E não se preocupe, o poder de síntese ele é mais importante que o talento para desenhar, e eu também quero provar isso hoje. Essa aqui é minha irmã desenhando, né? Tem o Instagram dela aqui para quem tiver curiosidade. Ela é uma artista, mais street sketcher, então ela vai nos lugares desenhar nos prédios históricos com o grupo dela e tal, e faz aquarelas maravilhosas. Então, isso é arte, né? Isso é o artista se expressando, é uma paisagem aqui de Curitiba, uma mulherzinha aqui tomando chuva, o ciclista ali, o menino também, andando feliz na chuva aqui, né? Então, isso realmente é arte, né?
Agora, essa sou eu desenhando a mesma coisa. Então, isso é uma comunicação facilitada, né? Eu também desenhei a mulherzinha com pingo de chuva, com reflexo, também desenhei o ciclista feliz na chuva, dá para perceber que tem chuva, tem raio, né? Então, essa é a diferença. Então, acreditem que com aqueles desenhos que a gente fez do exercício, dá para sair muita coisa. As duas imagens comunicam, mas uma é a expressão do artista e a outra é a reportagem da mensagem do artista, com os rabiscos, ou de quem está conduzindo, né, uma palestra, uma reunião, com os rabiscos ágeis que colocam o leitor no contexto. Então, o que o Arthur falou, traz todo mundo para a mesma página, né? Então, vários níveis até cognitivos ou de especialização técnica, as pessoas conseguem compreender. E eu preciso de velocidade na reunião, então eu não posso querer desenhar bonitinho que nem minha irmã. Tanto que o artista plástico ou designer, quando ele começa nesse mundo da facilitação gráfica, do pensamento visual, ele tem que desaprender e ele tem que voltar a resgatar a criança dele para fazer os desenhos simples, com formas simples, porque o que interessa é o poder de síntese e a agilidade na comunicação. Imagina se minha irmã fosse pôr as cores, os tons e as perspectivas, né? Então, isso é impossível. E os ganhos de uma reunião visual são o alinhamento, né? Tanto da equipe quanto do objetivo da reunião. A memória, né? Que eu já contei. O envolvimento das pessoas, essa foto mostra bem, e principalmente o relatório vivo, né? A ata visual, ela é bem mais interessante, porque ela vai manter a reunião viva mesmo depois que ela acabar. E ela pode ser passada adiante, você já envia no WhatsApp a sua arte, ou pode ser afixada na parede das áreas envolvidas, até para você poder controlar o que está sendo feito naquele plano de ação que vai ter surgido, né? E daí, como fazer, né, Márcia? Como fazer isso daí? Então, a gente segue os princípios do pensamento visual, que é ouvir e ver, daí sintetizar e visualizar. Então, você imagina criar imagens. Então, você visualizou, ouviu e você vai traduzir. E eu gosto de dizer, gosto de tratar a linguagem, o pensamento visual como um novo idioma, né? Assim como a linguagem simples também. Então, a primeira coisa vocês já sabem, que não precisa saber desenhar, a gente já falou isso, já provamos, né? Espero que esteja claro. E a gente usa, então, essas palavras simples e conhecidas e mais visuais possível, né? Para formar as nossas metáforas. E junto com aquelas figurinhas ali, que vocês já estão experts hoje em desenhar, né? O triângulo, a bolinha, o risco, o tracinho, zigue-zague, onda, espiral, e vai sair coisa boa daí. Aí as etapas, né, eu gosto de falar das etapas do Dan Rohn, que tem o livro, né, Reuniões Visuais, excelente, bem simples assim. As etapas são essas, né, olhar, então você olha, a hora do brainstorming, então você começa na palestra ali, ou na reunião, tá todo mundo falando junto. Essa é o jeito que eu gosto de fazer. Aí depois a gente vai categorizando, isso o grupo pode fazer junto, né, também, vai filtrar e priorizar a essência, né, quem, onde, como, porquê, o que está sendo decidido ali. Aí você imagina como que você vai colocar na sua tela, e depois você mostra o show, né, então como que eu faço, né, existem duas situações, ou eu estou facilitando uma reunião, ou eu estou só redigindo a ata visual. Se eu estiver facilitando, eu vou pedir para as pessoas usarem esses post-its, né, variados e coloridos, que pode ser na parede ou no miro. O post-it, ele parece bobo, parece inútil, é só papel colorido, mas não é. É muito diferente do que se você fizer um brainstorming num papel com linha, por exemplo. É muito difícil depois para você organizar e dar mobilidade para o pensamento. E o post-it você consegue ir categorizando, né, por ideias, fazer o cluster, que a gente chama, né. Então, e uma dica para post-it é que todos escrevam em letra de forma, porque é mais fácil, mais universal, né? Ou caixa alta no miro, de forma rápida e legível. E sempre uma ideia por post-it. Uma ideia é uma frase com verbo, então não é só um lembrete, mas também não é fazer uma redação no post-it, né? Então, uma ideiazinha, uma frase com verbo em cada post-it e
todos contribuem. É importante que o facilitador sempre fique envolvendo a equipe para que todo mundo apresente as suas ideias lá. E daí, durante a reunião, então, faço essa categorização, que é o processamento, né, é o que traz o senso coletivo, então a clusterização, e a gente vai captando a essência e vai transformando em imagens chaves para virar o painel. Aqui eu tenho um exemplo, né, de como formas e objeto funcionam, né, vão formando as metáforas. Então, o boneco de palito ali deitado no sol pode representar férias, pode representar o ócio criativo, pode representar uma pessoa folgada, de repente, na tua área. A estradinha, essa é bem comum, né, a estradinha com o sol pode significar metas, horizonte, planejamento. Um aviãozinho de papel é muito simples de desenhar e ele pode significar prototipação, um avanço, né, uma evolução da tua equipe ou liberdade mesmo, né. Então, são imagens simples que com aquele texto que você der o texto, ele vai fazer a sua metáfora. E aqui tem um exemplo prático de um template bem simples para uma reunião presencial. Pode ser reproduzido perfeitamente no Miro, essa estradinha com o sol aí, e os veículos, né, os meios. Então, ela pode estar num flip chart, se eu quiser desenhar, por exemplo, ou colado na parede, né, ou desenhado numa parede escrevível e tal. Então, o facilitador, é um modelo aqui de reunião. Depois a gente vai dar uma praticada, mas para, né, quem quiser ter um modelito aí. Então, o primeiro passo ali, no vermelhinho, né, a fase 1, a gente mostra onde estamos, e daí o facilitador expõe o problema dele na fase inicial, e daí essa hora pode ser a hora do desabafo, por exemplo. Todo mundo fala tudo que sente e sabe sobre aquele problema, e você dá uns 5 minutos ali, a pessoa fala o que vier à mente, ou escreve, né, ou põe no post-it, e depois o facilitador, ele vai dizer o objetivo, né, o propósito dessa reunião, onde a gente quer chegar, né, por que a gente está ali, onde a gente precisa, o que eu preciso do grupo, né. Aí depois disso é a fase 3, que são os meios, por isso que eu desenho ali um carrinho, a bicicletinha, ou a pé, né, representando os meios que você vai chegar ali. É a parte mais importante, então a gente vai fazer o brainstorming para saber como que a gente vai chegar nesse resultado objetivo, nesse resultado pretendido, né? Então é o desafio. E daí a gente alinha o objetivo comum, né? Então eu comecei a fazer o diagnóstico, né? Nesse brainstorming a gente começa a fazer o diagnóstico, clusterizar e fazer a votação, até a priorização das ideias mais importantes, o que dá para fazer no aqui e agora, tem aquelas matrizes de prioridade que você pode usar, o que vai gerar mais impacto com menos esforço no agora para a gente implementar um projeto, por exemplo, e depois segue-se para a parte de ações para realizar cada um desses meios que o grupo chegou, né? Que o grupo decidiu. Então a gente vai fazer o plano de ação para saber quem vai fazer, como e quando, né? Então isso pode ser um Kanban, por exemplo, tanto no presencial quanto no online, usando o Trello, o Pad ou o Asana, tem várias ferramentas gratuitas, ou você desenha no seu cartaz o a fazer, fazendo e feito, e quem é responsável por cada execução. Aqui eu tenho um exemplo da ata de uma reunião preparatória para a realização de uma oficina, e esses dias eu não era a facilitadora dessa reunião. Eu estava apenas como uma das participantes e, por costume, eu fui rabiscando e fazendo o registro visual da reunião e depois entreguei para a equipe e fui fazendo enquanto ela se desenvolvia, né? Então, vocês percebem a sequência que eu vou escrevendo os subtítulos, depois eu vou adicionando imagens e, por último, eu insiro os tons de cor e sombra. Sobre cor e sombra, até o Arthur falou, né, não precisa ter 780 canetinhas, até é ruim para a cognição do mapa, então você usa 2 a 3 cores, o preto e o cinza sempre usa, porque, né, o preto para escrever, o cinza para fazer um sombreado, e daí mais umas 2 ou 3 cores, e você pode usar as cores da logomarca, né, de onde você estiver fazendo, então é super bacana, assim. E daí eu vou complementando durante as discussões finais da reunião, inserindo mais alguns detalhes e tá pronta a minha ata, né?
Pode ver que é bem simples e meus desenhos são bem mais simples, assim, dá para entender, né? E aqui o registro, né, a diferença. Então, às vezes as pessoas perguntam qual que é a diferença entre a atuação do facilitador gráfico como um condutor da reunião ou como um secretário. A diferença entre essas duas atividades é o produto final, né, o produto final da reunião. Então, ou eu vou ter um relatório em forma de caderno, né, em forma desses cadernos, assim, com todos os quadros do Miro, por exemplo, ou fotografias dos painéis de ideação no presencial, então eu vou ter um material maior, ou no caso da ata, eu vou ter uma única composição, com a síntese de tudo que foi decidido, sem os detalhes do processo de ideação. Então, as duas formas funcionam bem, e assim como a gente pode trabalhar, né? Terminar, eu quero deixar minhas 3 dicas preferidas, né, para você investir, a primeira delas, para você investir o tempo no planejamento, então organizar bem a pauta, né, preparar dinâmicas de quebra-gelo, decorar a sala com os cartazes indicando o propósito do encontro, agenda, os princípios da reunião, pode ser, por exemplo, como a Raquel fez aqui no começo, né, então escuta ativa, fala objetiva, presença e a colaboração. Então esses vão ser os princípios, eu posso pôr num cartaz, eu posso pôr no Miro, ali, deixar cativante essa reunião, né? Pode colocar uma música, cafezinho, água, talvez umas balinhas também. E no ambiente virtual a gente então prepara, né, esses templates bem coloridos, bacanas, e também pode ter música, também pode ter, como a gente fez aqui, né, integração, interações e tudo. O importante é sempre manter as pessoas no looping. A segunda dica é que sejam facilitadores de reuniões melhores, né, conduzindo com menor tempo, com menos PPTs chatos, cheios de textos, e com menos falas monopolizadas, né? Essa é a nossa intenção de trazer aqui para vocês hoje. E por último, e mais super importante, é que você coloque esse conhecimento de hoje, né, que a gente está tentando trocar aqui. Eu sou uma aprendiz eterna, estou me aproveitando do Freela para exercitar também a minha capacidade de compartilhar esse conhecimento, e se a gente errar não tem problema, a gente tenta de novo, mas o principal eu gostaria que vocês não abandonassem esse jeito novo de facilitar reuniões e que elas sejam muito mais produtivas, agradáveis e objetivas. E a gente só precisa mesmo de coragem, papel e canetinha, para começar. Todo mundo pode, todas as pessoas podem, né? Eu fiz um desenho aqui com várias figurinhas, não são as caricaturas do Arthur aí, mas são os meus desenhos de palito que funcionam bem, para mostrar que todo mundo consegue desenhar, né? Tem algumas dicas aqui também de livros específicos, né, para isso, para as reuniões, e vai estar também no nosso material depois disponível. Se você quiser falar comigo, tem meus contatos também, e quem postar me marca, que eu vou adorar ver no Instagram, no LinkedIn aí, o que está acontecendo. Certo, gente? Espero que vocês realmente aproveitem esse material e esse novo modo de pensar. A Camila colocou uma pergunta aqui no chat. Alguma indicação de canais de YouTube que falem sobre o Miro e painéis gráficos, né? O Arthur colocou que a gente tem um mini curso do Miro, tem um de 2 minutos e um de 26 minutos. Bom, a gente vai fazer um mini curso rapidinho, a gente enviou para vocês nas instruções também, né? Os links do vídeo que a gente tem no YouTube. Então, vamos lá. Bom, Miro, como usar? A gente vai mandar o link para vocês já, esperem um pouquinho, aguentem. E a gente vai mostrar, então, as dicas básicas de sobrevivência aqui, tá bom? Bom, vocês vão entrar no link e aí vocês vão falar, tá, o que é isso? Igual o Arthur comentou, né? O Miro é uma plataforma colaborativa, então é um quadro bem grandão que a gente consegue navegar por ele, colocar esses post-its, copiar já uns modelos, uns templates prontos, colar imagens da internet, subir arquivos do nosso computador para cá, transformar células de Excel para cá e tudo mais. Bom, mas vamos com calma. Primeiro, para a gente se localizar, a gente pode usar os frames, o mapa ou a opção zoom. Então, o que é o frame?
O frame é uma que ele está aqui no seu canto esquerdo e tá esse primeiro quadradinho quadriculado aqui. Você aperta no frame, ele vai aparecer quais quadros que a gente tem. Você pode ver em visualização, né? Então, eles grandes assim. A gente está nesse daqui, né? E agora. Ou vocês podem ver por escrito. Então, ele já vem aqui. Vocês estão vendo que tem, deixa eu ver quantos? 22 frames, né? Tá, se vocês não quiserem usar esse frame, vocês podem se localizar pelo mapa. Aí é no canto direito, inferior direito, aqui onde está a porcentagem. Vocês clicam aqui, ele aparece essas várias opções. Então, a segunda opção, mapa, é esse desenho aqui de mapa. Só apertar, ele vai aparecer o mapinha inteiro aqui do Miro, né? Tá vendo que tá marcado aqui em preto? É aqui que a gente tá. E aí vocês vão falar, nossa, o que é todo o resto aqui? Esse daqui a gente vai explicar já, mas são os quadros das atividades. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu já estou um pouquinho mais para baixo. Então, eu estou navegando pelos desenhos, estou dando spoiler. Então, deixa eu voltar. Bom, e aí eu volto, essa foi a opção mapa. E se eu quiser no zoom, por exemplo, eu estou achando muito pequeno, não estou enxergando o que está na tela. Então, eu posso vir aqui, ele está no 5% de 100%. Aí, eu vou aumentando, tá vendo que ele está dando zoom no zoom. Tá muito grande, não estou me achando. Dá menos zoom que ele vai diminuindo, ó, regulando, tá bom? Bom, essas outras dicas aqui. Essa é a mais importante, é o Ctrl Z. E é como se fosse no teclado normal, né? Então, eu tô aqui e sem querer eu apaguei o post-it. E aí, o que eu posso fazer? Você dá um Ctrl Z do teclado. Opa, escrevi um V aqui no teclado. Ou vocês apertam um Ctrl Z, ele volta. Ou então, por exemplo, o botão desfazer. Acabei apagando o post-it aqui, né? Aí, tá vendo aqui? Ele tem esse desfazer. Que pronto, voltou. Então, não se preocupe. Qualquer coisa, dá um Ctrl Z. Ah, sim. Tá vendo aqui a minha setinha? Ela tava aqui em mãozinha, né? Então, tá em mãozinha. Então, eu consigo andar sem bagunçar nada. Continua tudo aí. Se eu tivesse na opção setinha, igual tá aqui, quando eu ando, tá vendo que eu tô arrastando um post-it? Então, se vocês forem para andar, de preferência, clicar na tecla V do teclado, ela vira mãozinha de novo. Pode clicar aqui no esquerdo também, que ela vira mãozinha de novo. Ou na tecla espaço, né? No teclado também vira mãozinha de novo. Bom, então tá. E se, por exemplo, esse post-it aqui? Eu quero editar, vou colocar meu nome. Vai ter atividade lá, colocar o nome. E eu quero editar esse post-it. Como que eu faço? Bom, eu vou dar 2 cliques e ele vai abrir para eu editar. Então, consertei aqui, eu errei. Pronto, tá arrumado. E para eu duplicar esse post-it, eu quero um outro igual a esse. Ou você clica essa opção Ctrl C, Ctrl V, igual de texto normal, né? Copiar e colar. Então, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Copiei. Ou vocês podem dar um Ctrl D de dado, que eu dupliquei. Então, agora a gente tem 3 post-its. Muito bem. Bom, a gente vai usar muito também essa opção aqui de pesquisar e colar imagens da internet. Então, aqui a gente pesquisou por um lápis. E aí a gente colou a imagem do Google. Mas, por exemplo, a gente está chegando na época de final de ano, né? Aí, por dica daquela, vamos copiar uma imagem de Natal. Então, eu pesquisei aqui no Google, imagens, Natal. Vou copiar aqui uma imagem de Natal, galera. Pode ser do Papai Noel ou da praia mesmo, assim, lá de Natal. Tá vendo que tá colando aqui? Tá bem pequenininho, mas ele tá carregando aqui. Vamos lá ver aqui a imagem. Aqui, ó. Copiei a imagem que eu queria. Agora eu tenho que aumentar um pouquinho para conseguir enxergar, né? Vou aqui, tô dando zoom, tô arrastando aqui. Vou clicar aqui na imagem e vou ampliar. Então, é como se eu estivesse colando num documento normal mesmo, a imagem. Bom, aqui, Natal. Muito bom. Vamos voltar lá.
A outra opção que a gente tem é das canetas. Então, a gente pode, por exemplo, tentar desenhar alguma coisa aqui. E onde está essa opção? Tá aqui, ó. Bem, caneta, né? É só clicar aqui no canto esquerdo, vocês conseguem selecionar a cor, a espessura da caneta e desenhar. Aqui tá no verde, se vocês clicarem aqui do ladinho, vocês conseguem mudar a cor, né? Colocar um laranja. Pronto. Tô circulando e tal. Bom. E formas também. Essa inserir formas tá bem aqui embaixo, shape, embaixo, em cima. Aí vocês conseguem adicionar todas essas ou pesquisar por outras formas. E aí é só clicar em cima, né, de qual vocês querem inserir e aí colocar. Tudo bem. Vamos lá, Marília. Vai ter o tempo. Então, viu que eu volto. Gente, eu tô vendo minha tela, né? Então, só para finalizar aqui, né? Teve essa parte que a Yuka falou de colocar imagem, de riscar. Depois vocês vão poder mexer no Miro e vão dar uma olhadinha de inserir formas também aqui, ó, do lado. E uma outra dica que sempre vem aqui ao lado da atividade, né? Assim, da função, uma letra, né, que você pode usar diretamente no teclado, porque ela já aparece diretamente. Então, a forma que achei, posso apertar a letra S, que automaticamente já vai me aparecer dentro do Miro, né? E para finalizar, você pode salvar em PDF ou em imagem o seu board do Miro, né? Para depois você usar como consulta ou até como um relatório. A função que tem essa setinha aqui para cima, que fica ao lado do título do board aqui, para você fazer essa exportação e salvar como você quiser, se quiser como imagem, como PDF, etc. Na função, ele tem uma limitação quando é no gratuito, que ele só permite exportar em baixa qualidade. Então, tem essa pequena desvantagem no gratuito, mas na versão paga completa, você pode baixar em melhor qualidade, mas assim, eu creio que é suficiente. Às vezes eu uso só a minha versão gratuita mesmo e dá para vocês usarem o Miro tranquilamente. E uma outra dica que final se vocês quiserem, né, olhar, a gente tem 2 vídeos sobre como utilizar o Miro na nossa playlist do Elabora. A gente já tinha enviado previamente para vocês por e-mail, mas quem tiver interesse pode acessar, que vai ser bem legal. Então, assim, o Miro ele tem todas as ferramentas, a caixinha de ferramentas. Vocês podem usar aquela bolinha do mouse para quem tem, para dar o zoom, né? Você não necessariamente precisa usar o zoom ali para você percorrer o board. A partir do momento que vocês vão usando, vocês vão aprendendo melhor. A gente vai mandar o link, galera, no chat, aí vocês vão cair bem onde a Marília tá, no qual seu grupo. E aí, vocês vão olhar aqui em cima na sala de reunião do Teams, por exemplo, a nossa tá Oficina Pensamento Visual e Facilitação Gráfica. No de vocês vai estar sala 1, sala 2, sala 3, até a 7. E aí, o grupo que vocês vão ser, de 1 a 7, vai ser correspondente à sala, tá? Então, faz de conta que a gente tá na sala 3. Aí, Marília, você pode clicar aqui na setinha, por favor? Aí a gente vai mandar esse link, vocês clicam na setinha da sala 3, e aí vai abrir o quadro do grupo 3, tá? Vai ser uma dinâmica que está dividida em 2 etapas. A primeira etapa, vocês colocam o nome de vocês aí no grupo, e aí depois vocês vão conversar então sobre como foi a experiência na oficina de hoje, né? Como vocês estão se sentindo. E aí vocês podem usar esses emojis que a gente colocou como inspiração, que estão aí distribuídos em volta do círculo, mas vocês podem trazer outras imagens, copiar da internet, colocar do computador, escrever post-its, o que vocês quiserem, dentro desse círculo rosa, tá? 5 minutinhos para fazer isso, e depois 5 minutinhos para fazer essa outra atividade aqui, banco de ideias. Aí a gente vai, vocês fiquem livres também, podem, a intenção é a gente colocar como que a gente pode, então, pensar, né, utilizar esses conhecimentos que a gente aprendeu na oficina de hoje, né, com o Arthur, com a Márcia principalmente, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, vocês podem também
imagens, post-its, escrever, fiquem livres. Aí a sala vai estar configurada para vocês voltarem automaticamente, então são 10 minutos de atividade. E ao final a gente vai pedir para 2 grupos compartilharem a experiência, e aí vocês se manifestem quando a gente voltar aqui para a sala principal, tá bom? A gente pediu para que 2 pessoas quisessem comentar como é que foi a experiência, tanto da oficina quanto da atividade rápida que a gente fez no Miro, de uma maneira rápida de representar, expressar o que a gente está sentindo, o que a gente gostaria de falar. Quem é que se habilita? Fala o grupo, porque a gente mostra aqui, projeta aqui no Teams. Vai, Josi. Foi uma experiência maravilhosa. Eu comentei com a Márcia, né, que quando eu tinha 17 anos fui professora de educação infantil, então eu desenhava para fazer os murais, né, para enfeitar a sala, para fazer as atividades com as crianças. E aí depois a minha vida foi para o ramo do direito e eu fui deixando de desenhar. E daí hoje eu comecei, daí eu voltei e fiz 2 desenhos e foi muito bom esse reencontro, assim. Então... Você é um grupo, Josi? 3. Adorei desenho. Gostou? Ai, vou imprimir aqui para mim. Eu fiz a Márcia e eu fiz o Arthur. E eu acho que tem mais uma pessoa com a mão levantada, José Alberto, não foi? Isso. Estão me ouvindo bem? Sim. Não, só agradecer, acho que eu fiz a oficina passada apaixonando pelos problemas e aí acabei me inscrevendo para essa. Vi aqui que tem um colega aqui do Instituto Federal Baiano, Gibran. Gibran, a gente tem essa missão de compartilhar, né, com nossos colegas aqui do Instituto Federal o conhecimento que a gente adquiriu nessa oficina. Então, assim, adorei a palestra, os slides lá para a gente facilitar nas reuniões. Acho que muitas das vezes tem reuniões que podem ser resolvidas por e-mail, mas agora eu digo que tem reuniões que a gente pode ser resolvidas com imagens que vão tratar muito mais do que 50, 60 minutos de fala. Então, só parabenizar o Labora, né? Já sou seguidor assíduo da Luana, né? O que a Luana faria, e acho que ela conseguiu com essa maneira dela, o jeito, né? De ser criativa e de inovar no serviço público. Parabenizar todo o laboratório, os freelas, e eu também estou aí na expectativa de virar um freela do Labora. Pode contar comigo. Já se inscreveu, não já? Já. Pronto, então a gente, 2020 aguarde, 22, né? Gente, a gente deixou aí no board do Mira, porque não vai dar tempo, a gente vai ser pontual, a gente deixou um plus aí para vocês. A Ilka vai estampar e a gente deixou modelo de registro de atas visuais, modelos de boards que vocês podem usar quebra-gelo para reuniões remotas, reuniões colaborativas, tá? E se vocês quiserem mais informações, vocês já sabem como salvar, dá para selecionar e colar nos boards de vocês. Só não apague e deixe os coleguinhas. Obrigada, pessoal. Foi muito bom. Obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Falou, gente. Valeu. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Quero aprender a desenhar que nem você. Muito bom. Você já